Muita alegria, estou aqui diante do professor Kleber Silva, querido amigo, professora Tânia, que eu com muita alegria conheci pessoalmente, Tânia Rezende, para falar de um tema tão caro, que faz parte aqui da programação do ENACED, que é discutir decolonialidade. Propus aqui para eles nos bastidores fazer um tripé: decolonialidade, translinguagem e internacionalização e seus conceitos adjacentes. Fiquem bem à vontade aqui para discutir e pensar alto aqui conosco essa conversa, né, muito bacana. Faz parte, então, do projeto Consciência, do PPGEC, e falamos aqui também a partir de algumas iniciativas e projetos em andamento junto ao próprio programa, a partir do Grupo Mongaba, que ontem comentei aqui com os colegas, que o professor Fernando Gonzalez ajudou a cunhar o termo, o nome. Quando terminei o doutorado, na verdade, eu pensei, educação, linguagens e tecnologia ainda não tem um corpo na universidade como, né, materializado num grupo de pesquisa. E tive a alegria, então, de criar o grupo, junto com o professor Fernando, a professora Maria Regina, que são caros colegas aqui do programa. E é um termo tupi, né, que significa reunir para falar. Então, acho que aqui, a partir do próprio nome do nosso grupo, me sinto aqui, então, como líder do grupo, também representando meus colegas, alunos, bolsistas, mestrandos, doutorandos e colegas de outras universidades e até de fora do país. Me sinto aqui também representando tanto o programa como o próprio curso de letras, ao qual eu faço parte. E sejam muito bem-vindos. E acho que vamos fazer um suquinho da conversa que foi feita na noite, então, do ENACED, em que discutimos esse tripé, dentre outros aspectos, né? Tivemos muitas provocações e acho que as provocações podem continuar, mas no sentido, eu proponho aqui a gente dividir em 2 blocos a nossa conversa, se vocês concordarem. O que vocês acham? Num primeiro momento, tentar pensar decolonialidade, translinguagem e talvez a internacionalização aqui, ou deixamos a internacionalização para um segundo bloco aqui da nossa conversa, pensar em termos mais globais. O que vocês acham? As heranças coloniais que nós temos e que são manifestadas e perpetuadas linguisticamente e discursivamente, pensando na sociedade como um todo, né, desprovida muitas vezes de uma necessária educação linguística, como sabemos. Não sei se chamo educação linguística, né, nesse caso. Mas uma das coisas que foi comentada na fala de vocês e que os alunos também se sentiram provocados, isso eu percebi, né, que fica essa dúvida de como que a gente pode, tanto socialmente, como num primeiro prisma, né, num prisma mais global, mas numa perspectiva mais específica do ponto de vista educacional, seja na educação escolar, seja na formação de professores de línguas, né, ou não, mas principalmente professor de línguas, sabemos disso, como que nós podemos criar espaços educacionais que, de fato, não sejam excludentes, né, e que incluam e não excluam, né, o diferente, o que pensa diferente, o que se sente diferente, né, e que não coloque isso num holofote a ponto de provocar, de fato, um processo mais excludente do que inclusivo, né. Acho que fica essa questão da noção do poder da linguagem, que nós vimos, né, da nossa área de linguística brigando, né, e lutando muito por isso, mas eu acho que a discussão que vocês trazem, ela é tão rica que ela transcende o que o próprio Fairclough e outros, o Raja, né, e outros autores trazem. Acho que vocês têm esse breakthrough, né, vocês têm esse divisor de águas na fala de vocês, cada um a partir da sua leitura, né, da sua concepção e da sua base epistemológica. A ideia do sair do cânone, né, de trazer esses outros olhares, queria ouvi-los um pouco. Fiquem à vontade para fazer bem uma conversa mesmo, uma interação. Estou aqui pensando alto com vocês. Fiquem à vontade para tentar fazer, num primeiro bloco, uma perspectiva dessas heranças e desses efeitos, socialmente falando, numa perspectiva global e numa mais específica para a educação. E aí, num segundo momento, acho que a gente pode especificar um pouquinho mais para a internacionalização e a questão de línguas e tudo mais. Bem-vindos. Muito obrigado, professora Fabi, pelo convite de estar nesse evento. Queria agradecer e comentar toda a comunidade acadêmica da UNJUI. Agradecer muito a oportunidade de estar juntamente com a minha querida amiga Tânia Rezende, que é uma querida amiga, uma pesquisadora que tem feito um trabalho muito engajado na Universidade Federal de Goiás.
Eu acredito, assim, queria ouvir também um pouco depois a Tânia, mas que a sua pergunta, né, Fabi, é uma pergunta bem interessante, porque o que nós temos de compreender é que nós temos algumas heranças, né, coloniais, e as heranças elas se circunscrevem em vários aspectos. E uma das formas que ontem eu tentei pontuar na fala foi justamente da gente refletir de como a gente modificar essa herança na mente. Porque, embora exista um movimento, né, da gente estar contra essa colonialidade, mas às vezes essa colonialidade ela é materializada por meio de praxeologias, por meio de práticas, ações. Então eu acho que nós compreendermos que existe a colonialidade, que na minha percepção é uma lavagem cerebral que foi imposta aos povos subalternos da América, da África e assim por diante, e pensar em mecanismos para combater essa colonialidade, eu acho que é uma condição imprescindível. Mas para isso eu acho que a gente tem que assumir na nossa própria mente que nós somos coloniais. E às vezes, mesmo a gente ter uma postura decolonial, vez por outra, nós vamos materializar nossas práticas, nossas praxes, por exemplo, algumas ações coloniais. Então, acho que a primeira coisa é ter consciência disso. Assumir que a colonialidade ela interfaceia a nossa constituição identitária. Depois que a gente justamente assumir que nós somos seres construídos a partir de um paradigma totalmente colonial, a gente pode pensar ou repensar formas decoloniais. Quero agradecer, Fabiano, o convite. É uma alegria estar aqui ao lado do meu querido amigo Kleber. E é instigante, né? O que você coloca me põe para pensar, balança a minha cabeça. A colonialidade é a manutenção dos efeitos do colonialismo, né? Os efeitos continuam, o colonialismo terminou, formalmente nós encerramos, né, política e administrativamente a colonização, mas os efeitos do colonialismo continuam. E uma coisa que nós precisamos ter de uma forma muito explícita é que a colonialidade ela está intrinsecamente atrelada à modernidade na ciência e ao escravagismo. Então, a escravidão, o regime escravocrata também acabou, mas os efeitos do escravagismo permanecem, como o racismo, né? O racismo é uma coisa, injúria racial é outra. Isso a gente precisa também. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu nunca fui racista. Não, ela nunca cometeu injúria, ofensa racial, mas o racismo está em nós como estrutura, constituição subjetiva. Está aí. A colonialidade, como efeito da colonização, também permanece na nossa constituição subjetiva. Isso está aí. E a linguagem, a nossa área, né? A linguagem como principal responsável pela manutenção do colonialismo, da modernidade ilustrada, né? Da ilustração científica e do escravagismo, se ela é a responsável pela manutenção disso, também ela é o nosso instrumento para derrubar isso. É a linguagem. E eu acredito muito na linguagem criativa, na criação, na escrita criativa, na escrevivência, na arte, na fruição literária. Eu aposto muito nisso, porque é pela fruição literária, que a arte na nossa área, né, que nós vamos alcançar, talvez, nem sempre, mas talvez, acessar essa subjetividade que fica aí segurando, mantendo os efeitos do colonialismo, da ilustração moderna e também do escravagismo. Quando você fala em translinguagem, eu gosto muito do translinguajamento da Hans Aldúa, né, que é diferente do translanguage. Né, são conceitos diferentes. Eu gosto muito do translinguajamento. Eu acho que o translinguajamento ele nos permite uma contravenção linguística, uma contracolonialidade dentro da linguagem para trazer de volta o que a modernidade ilustrada sufocou, que são os saberes ancestrais de América e de África que estão aqui entre nós. Ótimo, tá. Eu vou pegar esse teu gancho, Tânia, porque a ideia é como reverter essas narrativas, como acessar essas subjetividades. E aí a gente entra naquela questão da educação, né? Em que medida a gente tem
tentando descer um pouquinho, fazer esse jogo, né, da sociedade com a escola, né? Como acessar essas subjetividades enquanto escola, né? Como que um professor, e aí eu não tenho como não falar na própria formação desse professor, né? Como que um professor efetivamente encharcado dessas questões, eu acho que aí a formação inicial de professores precisa trabalhar isso, e não é numa disciplina, né? Longe disso, né? Vamos criar uma disciplina né? Longe disso, porque quando a gente fala, vamos criar um currículo, vamos mudar o currículo, mas eu vou chegar em políticas públicas, precisamos chegar nisso, aí fica a segunda parte. Então, como acessar essas subjetividades para de fato mudar essa narrativa, para que de fato seria o primeiro momento tomar consciência, como o Kleber disse antes, o que pode auxiliar as pessoas, de fato, a tomarem consciência disso. É o conhecimento midiático, é a interação social, é a sua condição como sujeito, né, como cidadão efetivamente engajado. Como que a gente pode, de fato, acessar essas escrevivências ou desenvolver, né, esse processo junto aos sujeitos, seja na escola, vamos puxar para a nossa brasa, seja na formação do professor de língua e outras áreas, mas vamos olhar para o professor de língua dessa vez. Como que vocês acham? Aí vem um como, né? Como que a gente poderia, não ter receita, sabemos disso, mas que estratégias, que mudanças, por onde começar essa virada de chave no olhar de vocês? Eu acredito, Fabi, que a primeira questão para a gente reverter ou pensar nas estratégias é da gente reconstruir a concepção que nós temos e mantemos de escola e de universidade. Eu acho que essa é a primeira coisa. Até esses dias para trás escrevi algo a esse respeito, que eu acho que nós tínhamos de implodir as escolas brasileiras e as universidades brasileiras no formato que elas têm hoje. Quando eu falo dessa implosão dessas escolas, é que a escola ela não cumpre o seu papel social, na minha percepção, e a universidade também não tem cumprido o seu papel social. Qual é a concepção de escola e de universidade que eu tenho e que mantenho? Eu mantenho a perspectiva de que a escola e a universidade deveria justamente resgatar as ancestralidades dos educandos, por exemplo. E a gente percebe que hoje na escola, a nossa escola brasileira, ela trabalha com um currículo engessado a partir de disciplinas. E a gente não consegue vivenciar nas nossas vidas, aquelas disciplinas. Por exemplo, eu acredito que na época que eu estudava física, eu não queria saber que velocidade média era ΔE sobre ΔT. Espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Eu queria que o meu aluno compreendesse que quando ele se tornasse, por exemplo, chegasse a 18 anos, ele tinha que dirigir um carro, por exemplo, e ele ter uma noção de velocidade média, ele vai fazer justamente ultrapassagens corretamente. Então, o que eu estou dizendo com esse exemplo é que aquilo que a gente aprende na escola está um pouco distante daquilo que a gente aprende na vida. E a coisa que eu acho mais importante na vida ou nas vidas que nós temos é da gente compreender as escrevivências nossas. Acho que a Tânia foi muito direta a esse ponto, né? Eu acho que a compreensão desses saberes ancestrais, a nossa ancestralidade, de compreender as cicatrizes que nossos ancestrais passaram, de pensar em mecanismos para a gente viver uma sociedade melhor, é algo de suma importância. Então, em síntese, o que eu acho, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas que nós temos de repensar um pouquinho, não no aspecto teórico, Fabi, mas no aspecto prático. Por exemplo, como a gente constrói uma universidade indígena? Acho que a Tânia pode falar depois um pouquinho a partir da vivência que ela tem de ouvir corpos indígenas. Como que eu construo uma universidade latino-americana ou ladina-americana? Como que eu construo uma universidade para quilombolas? Como que eu construo uma universidade para imigrantes em crise? O que eu estou pontuando é que não dá para a gente construir algo se a gente não ouvir essas vozes subalternas. Então, acho que qualquer ação política que nós temos, eu acho que é de resgate às vozes dessas pessoas. Então, o que eu queria destacar para você, Fabi, para quem está nos ouvindo agora nesse podcast, a importância da gente resgatar
as vozes dessas pessoas. Eu acho que a universidade ela tem que assumir de que nós temos algumas coisas para contribuir com a sociedade, mas eu acho que a sociedade tem muita coisa para contribuir para a própria universidade. Porque ainda a gente mantém o status quo de que quem detém o saber é a universidade e a sociedade não tem esses saberes. Então eu acho que o resgate dessa ancestralidade, do conhecimento construído, dos saberes dos cidadãos, dos anciãos, dos pajés, enfim, de toda essa comunidade é imprescindível. Então, em síntese, é isso que eu tenho pensado, né? Eu acho que a gente tem que ressignificar um pouquinho a nossa universidade, temos de ressignificar a nossa escola e temos de ressignificar um pouquinho práticas em sala de aula e práticas fora da sala de aula. A Tânia falou algo importante. Não, nós estamos num país racista, nós somos um país xenofóbico, um país machista. Se nossa caracterização que nós temos, ela alicerça nesse trinômio, a escola e a universidade deveriam pensar em mecanismos práticos para combater o machismo, o racismo, a xenofobia, a homofobia e assim por diante. Então, acho que é isso que eu vou pegar um gancho que agora tu me provocou também com a questão da fala da Tânia na abertura do ENASED, na palestra da noite, a questão do corpo, Tânia, de que o corpo é o primeiro texto. Isso me marcou muito. E de que esse corpo, ele pode sofrer uma violência, né, corpórea, então, né, pensando pela linguagem, né, então, ou pela língua, né, como tu comentou na tua fala. A questão de a forma como eu me refiro, agora falando de xenofobia, homofobia, racismo, essa relação que num primeiro momento fica no âmbito da linguagem, tu traduz para o corpo. Fala um pouquinho mais. Porque o corpo, ele é uma linguagem, né? Quando eu falo que ele é texto, ele é linguagem. E quando uma pessoa chega num lugar, um corpo é uma linguagem situada, né, num lugar. Se um quilombola sai do quilombo, chega na universidade, o quilombo chega com ele. É situado nesse sentido. O indígena sai da terra indígena e vai para a universidade. Quando ele entra na universidade, ele é indígena, a terra indígena está lá junto com ele. Ele é um indígena, esse corpo está situado ainda na terra indígena. O imigrante também, né? Se o haitiano chega falando, um haitiano negro, chega falando francês, ele é um negro falando francês. Um francês de Paris chega falando francês, ele é um francês, ponto. Então, o corpo, ele é um texto nesse sentido. E quando um corpo entra num espaço, na sala de aula, por exemplo, que é o nosso debate, né? Esse corpo, você não olha o corpo e pensa assim, primeiro, é uma mulher, depois é negra, depois é lésbica, depois é surda. Não? Você vê ali na totalidade. Isso a gente aprende muito bom com a teoria da interseccionalidade, que vem aí com Lélia Gonzalez, Patrícia Hill Collins, Carla Cotirene, né, estão discutindo isso maravilhosamente bem. Você olha aquele corpo na sua integralidade. É uma mulher negra surda, é uma mulher indígena lésbica, é uma mulher indígena trans, é uma travesti. E isso tem uma valoração que é histórica, e que, às vezes, a sua reação ela é até involuntária. Se eu pensasse um pouco mais, um pouco melhor, eu não teria reagido do jeito que eu reagi. Mas, historicamente, é isso que eu chamo de subjetividade. Historicamente, a sua subjetividade está com aquelas valorações que te levam a reagir de determinadas maneiras. É aí que a gente precisa acessar e começar a trabalhar. E a escola... Dá sentido a isso. Né? Isso. Qual o efeito disso? Né? Na verdade, isso. Não só o porquê que eu fiz isso. Mas a minha família me constituiu assim. Meus pais foram assim. Minha cultura, onde eu vivo, onde eu moro, com quem eu me relaciono. Tá, mas e quando isso vai... Né? Então, eu acho que a gente ainda está muito no campo da culpa, que aí entra o que também eu coloco junto aí com o colonialismo, a modernidade ilustrada e o escravagismo. Eu coloco também a nossa base euro-judaico-cristã lá, que está como subjetividade também. O Ramon Grossfogel, ele separa, né? Ele fala, uma coisa é o cristianismo, outra coisa é a cristandade. A cristandade é uma epistemologia que mesmo não... Às vezes eu sempre lembro dele quando eu digo assim, eu não sou cristã,
Eu, de fato, não sou cristã, não sou de cultura cristã, mas a cristandade está em mim. O tempo todo, sabe? A interjeição, Nossa Senhora, ai meu Deus, isso, né? Essa cristandade está aqui em mim. A cristandade, ela tem valores que nos leva a determinadas reações. E nós precisamos parar e pensar não sobre o outro, não sobre o mundo, mas sobre nós. Se a gente quer pensar realmente em promover decolonialidade, começa dentro da nossa subjetividade. Essa minha reação decorre de um histórico sem culpa. A culpa é cristã. E o cristianismo, ele traz a culpa para nos controlar. Não é culpa, não é eu me martirizar. Ai, que coisa horrível que eu fiz, agora eu preciso fazer sacrifício para tirar a minha culpa. Não é uma questão de culpa cristã, mas de uma responsabilidade histórica. É um fardo histórico, a Shirley Mbembe discute isso, é um fardo histórico que eu trago e eu preciso pensar sobre esse fardo histórico e começar a confrontar em mim, não no mundo, não nas pessoas, mas em mim, esse fardo histórico. É por aí. E a escola, eu volto a insistir na escrita criativa, na escrevivência, que a escrevivência é um modo de enegrecer a escrita criativa, né? No teatro, na dança, para nós trazermos essas coisas para a realidade, para a consciência. Nem tudo está na consciência. É preciso trazer para a consciência, para confrontar e dizer, isso aqui, esse fardo histórico que eu trago, ele fere, ele adoece as pessoas, e eu preciso eliminar isso da minha subjetividade. Bom, vou pegar um gancho para a gente ir para o segundo momento, então, para já irmos dando aquele então. Mas pensar numa outra vertente agora, talvez, não numa outra, mas num diálogo. O que vocês acham de, em que medida, então, até que ponto a gente consegue associar isso? Vamos falar de internacionalização política linguística. Tá? E aí, eu sei que Kleber tem comentado muito, né, sobre envolvimento com essa questão da política linguística, a internacionalização da educação básica, porque nós que estamos no ambiente acadêmico, universitário, é muito comum, principalmente do Ciências Sem Fronteiras para cá, não sei se é esse um divisor, mas é um dos, né, falarmos em internacionalização. Aqui na Unijuí, por exemplo, a gente tem, eu fiz um estudo recente, né, a gente tem movimentos, né, do juntos somos mais, do juntos, né, trabalhamos melhor com outros países e tal, há muitas décadas, né? Então, pensar um pouquinho nesse sentido, e aí eu tenho algumas dúvidas, algumas pulgas atrás da orelha, tá? Eu vou colocá-las aqui e a gente pode conversar para ver, né, aqueles, então, tentar tirar um caldo de algumas, não consequências, não, né, mas alguns efeitos, né, positivos que se pode pensar e, às vezes, eventualmente, até negativos, nessa perspectiva da internacionalização. Uma das questões que eu pensei e tentei alinhar aqui é que, frequentemente, podem me corrigir, tá? Mas frequentemente a internacionalização na educação ela é vista ou tratada de forma positiva. Mas, acho que aí cabe um mas, vocês discutem, né, cada um da sua forma, alguns desafios, eu vou chamar de críticos aqui, dessa abordagem, pensando em sul global, norte-sul, com todos os adendos que a gente sabe que tem aí. A minha pergunta, e tentei colocar isso em pergunta aqui, é como que a internacionalização poderia ser reconceituada para evitar essa perpetuação da colonialidade no ambiente educacional. Junto a isso, o que eu penso? Aí vem língua. Tá? Junto com a internacionalização, acho que é quase inevitável, a gente pode colocar aqui como um senso comum o inglês. E aí suscita, claro que sim, mesmo para quem não é da área, mesmo para quem nunca se entendeu como ou nunca discutiu decolonialidade, a questão e somos indagados, como professores de inglês, somos indagados, mas por que o inglês? Por que não outras línguas? Como que a gente pensa, então, que é uma outra dimensão que vem sendo quase que colada nas universidades, é o multilinguismo. Não vamos ficar só com o inglês, vamos então incorporar francês, espanhol, alemão. Então, a minha pergunta é, isso também não é uma herança colonial? E aí vou fazer um flashback aqui, voltar um pouquinho, vocês devem lembrar.
Lembro que teve um período da história das línguas em que vamos queimar as gramáticas, não se ensina mais norma culta. Ou não vou estudar inglês porque vou estar sendo colonizado, vamos queimar e apedrejar os McDonald's. E isso aconteceu, né? Na minha cidade, em Santa Maria, eu lembro até hoje que teve uma época de um movimento assim, Porto Alegre, outros lugares aqui no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que isso, né, estou dando um exemplo, mas é um movimento que vem globalmente falando, né? Não, é a língua do colonizador, então não vou, né? Então, como ao mesmo tempo tentar preservar, né, essa, e aí entra na política linguística, né? Onde que eu penso, né, que uma política linguística, dependendo, né, da sua concepção, ela poderia abarcar e tentar atender, né, essas discussões. Mas vamos tentar pensar então aqui, né, como pontuar para provocá-los. Então, sim, a internacionalização vem sendo tratada de forma positiva. Como que a gente poderia pensar uma internacionalização que não perpetue colonialidades, então? E aí não tem como não pensar a questão da política linguística, em que medida ela deve, né, ou vai preservar essas cosmopercepções que a Tânia bem tratou, indígenas, de outras línguas, como colocar isso tudo, seja no ambiente universitário, né, e aqui eu falo por motivos próprios mesmo, porque nós estamos borbulhando uma proposta de política linguística aqui para a própria Unijuí, mas como que vocês enxergam isso, né, nesse sentido é possível falar em internacionalização sem ser colonial? É possível como que uma política linguística desenvolvida numa universidade, com todos os benefícios e tudo isso, vocês podem ficar livres para falar também o que implica uma universidade ter uma política linguística, mas como que isso pode ser pensado de modo a romper essas heranças coloniais, sem necessariamente não quero inglês, né? Ótima pergunta. Eu acho que dá para a gente pensar em várias questões, Fabi, que você mencionou. Acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é a interação. Para quê, por quê, por quem, como e quando. Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão acerca desses diferentes contextos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, quando a gente fala de internacionalização, a gente pensa muito no processo de globalização e esquece o processo que a gente tem defendido, o processo de localização. Eu acho que antes da gente ter qualquer discussão sobre internacionalização da educação básica, eu tenho que pensar naquilo que a gente tem chamado na literatura de processo de regionalização. Então, a escola tem que pensar em mecanismos para se regionalizar, primeiramente, para valorizar os saberes, as línguas, as culturas que interfaceiam essa comunidade. Por exemplo, fiquei pensando aqui, né, visitando Santo Ângelo, eu vi na catedral, eu vi vários corpos indígenas, por exemplo, ali presentes, vendendo artefatos, vendendo artesanatos e assim por diante. Então, partindo da ideia que eu acredito que a internacionalização é você valorizar esses saberes locais e não saberes globais, o que eu pensaria? Eu pensaria em construir uma política propositiva de valorização de saberes indígenas nas escolas públicas de Santo Ângelo. Esse é o primeiro aspecto que eu faria. Agora, depois que eu penso nesse processo de regionalização e valorização das línguas e culturas vigentes no contexto social, aí eu poderia estabelecer elos com outros contextos fora do Brasil, né? E esses elos, ou esses intercâmbios, ou essas mobilidades, ou esses diálogos, eu faria inicialmente com países que estão situados no sul global, partindo da ideia de que, por eu trabalhar numa perspectiva decolonial, acredito que um primeiro diálogo poderia se estabelecer com escolas ou com comunidades que têm contextos multidiversos, plurais, como o contexto presente aqui. Depois que eu estabelecesse esse contato com essas crianças, eu vou pensar em mecanismos linguísticos ou repertórios linguísticos culturais de disseminação de línguas e linguagens. E aí vai entrar essa perspectiva contra-hegemônica que a gente tem pensado. Não é você pensar apenas na valorização do inglês, mas eu fico me perguntando, que inglês é esse que nós vamos legitimar no processo de internacionalização? É o inglês falado onde? É o inglês americano ou o inglês britânico? Aí eu vou fazer um comentário.
é o inglês estadunidense? É inglês, por que não deveria ser inglês americano? Porque nós somos América também, né? Então, eles não é norte-americano, porque ao norte da América também tem outros países além dos Estados Unidos. Canadá e México fazem parte também da América do Norte. Então, inglês estadunidense. Dentro desse contexto de inglês estadunidense, é o falar de onde especificamente? É o falar de New York. Ok. Mas onde em New York especificamente? Não, eu quero ver o falar das escolas ali entre New York e New Jersey. Ok, mas onde especificamente? Então, eu acredito, não sei se a Tânia concorda, que quando a gente pensa no processo de internacionalização da educação básica, eu tenho que pensar nesse processo de internacionalização em diálogo regional, estabelecer contato com outros contextos, mas ao mesmo tempo pensar em outras línguas e outras culturas, sem ser as culturas hegemônicas. E aí eu faria o apelo, por exemplo, por que a gente não pensar numa proposição de valorização de línguas indígenas, por exemplo? Por que não pensar numa valorização, numa política linguística de valorização das línguas de quilombolas, por exemplo? Por que não pensar em proposições e valorização de línguas faladas pela comunidade surda, por exemplo? Então, não sei se está claro, Fabi, o que eu pretendo, eu tenho pensado nisso, até no meu projeto Abdias Nascimento, que a gente ganhou o edital de 2014 pela CAPES e pelo MEC. A nossa ideia não era um aluno sair do Brasil para estudar em Roma, para aprender italiano em Roma, Lecce e Pescara. Mas o meu objetivo era que esse aluno lá da Ceilândia, que é uma cidade satélite, uma região administrativa de Brasília mais vulnerável, que ele saísse da Ceilândia e saísse de lá, fosse lá para o norte global, em Roma, e ensinasse o português falado por ele, entende? Não esse português formal que nós temos, que não existe. Então, e aí tem essa questão do internacional, né, que em que medida eles se abrem para isso, enquanto o TOEFL e outros exames continuam exigindo inglês. Né? Então, mesmo nessas áreas, né? Então, eu trabalho com decolonialidade, mas para entrar em tal universidade eu tenho que ser fluente em inglês. Então, tem esses aspectos em que medida o internacional também se abre para que a gente consiga fazer esse movimento lindo. Isso. E aí, para finalizar, e que inglês é esse, Fabi? Que inglês é esse que a gente vai legitimar? Porque aí vai entrar que eu tenho chamado isso uma balança, né? A gente defende as variedades linguísticas, as variedades do inglês, os diferentes ingleses. Sim. Mas para a gente aparecer cientificamente, é necessário falar aquele tipo de inglês. Então, o que eu percebo é esse movimento, essa ação e essa reação. Eu vou valorizar o inglês. Esse inglês estadunidense ou britânico, enfim, você decide qual inglês que você vai valorizar. Eu fico até perguntando por que a gente não valoriza o inglês brasileiro, né? Porque se eu falo inglês, eu não quero falar inglês para alguma pessoa chegar à conclusão de que eu sou estadunidense. Eu falo inglês para mostrar na língua dele que eu penso como brasileiro. Word English. Isso. Aquela toda discussão do rádio, na garagem, né? Do Word English e do Word Englishes. Como a gente faz isso? Ou a gente pensar no o espanhol, por exemplo, que nós hoje na América nós fazemos fronteiras com vários países de origem. E todos se admiram de nós não Exatamente. termos espanhol em e não currículo, temos no currículo e não falarmos espanhol. Exatamente. Ou francês também, nós fazemos fronteiras com países de linha francófona. Por que razão a gente não implementa francês? E aí um comentário final, queria ouvir a Tânia para aprender com ela, mas o que eu tenho refletido é que eu não compreendo como um país continental como o Brasil, ele pensa numa política linguística apenas de uma língua, sendo que ele é continental. E como que eu não penso nas mais de 200 línguas indígenas e nas outras línguas que adentraram o próprio país? Então, eu acho que a primeira ação para a gente pensar no processo de internacionalização da educação básica é a gente assumir que nós somos multilingües, somos multiculturais, mas não é só pensar no multilinguismo como bandeira, mas o multilinguismo como ação institucional, ação do Estado, ação da educação, ação da escola, ação na universidade. Então, quando a gente
chegar a essa conclusão, aí eu vou entrar naquela parte que você falou no início do primeiro bloco, né? A gente vai estar defendendo a translinguagem, que a translinguagem não é mistura de línguas, não é pidgin, não é hibridização. A translinguagem é apropriação de vários repertórios linguísticos que a pessoa vai utilizar diferente, assim como para eu vir para o Unijuí hoje de manhã, eu pus uma vestimenta. Provavelmente à tarde nós vamos caminhar aqui, eu vou colocar uma outra vestimenta. À noite nós vamos comer uma pizza, eu vou colocar uma outra vestimenta. Quer dizer, é eu tentar me adequar à minha vestimenta em diferentes contextos sociais. Como que tu transita, né? Eu transito. Então, quando a gente assumir que a translinguagem resolve essas questões, a gente vai ter condições de lidar com processos de interseção mais sensíveis às demandas sociais. Então, diante dos seus questionamentos, Então... o que eu percebo ainda é a questão do monolinguismo. Nós precisamos... A cultura mono que tu falou. A cultura mono. A grande questão é que o mono é uma política linguística. Essa política entrou aqui nunca antes da colonização começar, não existia monolinguismo, mono nada aqui, né? Nem monogamia existia antes do começo de tudo, dessa coisa toda que a gente, né, vive até hoje. Não existia esse mono. E quando nós falamos de política linguística, internacionalização, a política monolinguística está fundamentando isso aí. Quando as pessoas dizem, por que só o inglês? Porque é uma concepção monolinguística. O que nós precisamos entender é que o monolinguismo ele rege também a área de línguas estrangeiras. Que o que eu percebo entre os colegas lá, na minha instituição, é que parece que a discussão do monolinguismo é do português, porque é a língua oficial. Não. O monolinguismo está também no Departamento de Línguas Estrangeiras. Há muito tempo, né? Desde que foi fundado. Porque quando nós temos uma política de Estado, de planejamento educacional, que diz a língua estrangeira é esta... E isso é inglês. E é este. Aí é o segundo ponto que eu destaco. Além de ser uma política monolinguística, ela é mononormativista. Então, você tem uma língua com uma norma. Isso está no português, mas isso também está no ensino de língua estrangeira desde quando era o francês, a língua estrangeira de prestígio, né? Aí vem o inglês, é a mesma, porque é uma política e é uma concepção que nós temos de língua. Se não superarmos isso, não tem política que dê conta, não tem política de internacionalização que dê conta. Vamos ficar aqui discutindo, batendo a cabeça e não vamos resolver nada. Entra ano ensaiando e a gente conversa com os professores. A Unijuí tem no DNA assim, uma proximidade enorme com a escola, né, com os professores. E é bem como tu diz, bater cabeça, né, e pensar em como qualificar o próprio... eu nem vou dizer o que é mais velho que as pedras, como a gente diz, o ensino de língua inglesa na escola, mas é como romper com essas concepções, não na escola em si, né, mas na sociedade. E aí vem flechinha para tudo que é lado, porque pega a própria formação inicial de professores e tudo mais. Sim. E aí pensa na escola. Aí vamos pensar em quem nós estamos formando, né, que sujeitos são esses que saem da escola e entram na universidade, inclusive nos próprios cursos de letras, né, e aí a gente fecha o ciclo com concepções assim, né, de que este é o inglês, de que só existe esse como língua estrangeira. Esse é o português e esse é o inglês. E eles estão cada um no seu canto. E eles não se misturam. E daí que eu gosto da concepção da Anzaldu de translinguajamento, como eu vejo as crianças indígenas, os adolescentes indígenas, né? O translinguajamento ele dá conta disso, porque a translinguagem ela é uma solução monolinguística. Não vamos aceitar
Tá. É sociolinguística, gente. É a minha área. A sociolinguística diz isso com a variação. A variação, e eu vou citar o Tariq Ramadan, o Tariq, ele diz assim, escreveu de dentro da prisão, está preso político na França, ele escreveu um livro em árabe, francês, inglês. Eu não li árabe, né, mas eu li todas as outras versões, e ele diz o seguinte, que a tolerância e a caridade intelectual dos poderosos na academia. E é isso. Tolerância não se trata de tolerância. A gente não fala disso para não perder o nosso lugar de prestígio, de privilégio. Não, eu estou incluindo. Aí a inclusão, ela é tolerância, e a tolerância aí substitui a caridade que a gente fazia na porta da igreja quando dava esmola. É a mesma coisa, a concepção é a mesma. É a mesma coisa que essa pessoa, ela não está mais na porta da igreja pedindo esmola para você dar esmola lá. Ela está na escola. A sua caridade, ela é feita do mesmo jeito. Você vai para o céu, do seu lugar está resguardado. Lá no céu, você vai para o paraíso, porque você está fazendo caridade. Essa caridade, essa tolerância, ela é a caridade dessa pessoa poderosa que está aqui dentro da academia. A gente está só mudando de lugar, trocando as coisas de lugar. Mas o modus operandi é o mesmo. Entendeu? E é isso que nós precisamos superar. E ir para a educação básica, eu acho que é fantástico. Ir para a educação básica é fantástico, porque se nós queremos mudar alguma coisa em termos de subjetividade, de consciência, a criança é muito aberta. Nós é que estragamos as crianças, mas elas são maravilhosas, elas são muito abertas. E lá na educação básica, vamos começar, nós falamos o tempo todo que o Brasil é um país continental, mas a gente fala essa mentira e não acredita nela. Fala porque quer falar, né? De mania de falar, mas a gente não acredita nela. Porque se o Brasil é, de fato, um país continental, e se nós acreditamos que línguas são conhecimentos, são epistemologia, são modos de significação de mundo, então cada língua é um mundo, vamos começar a educação básica com os mundos que estão aqui nos cercando? Por que não? Isso não é internacionalização, não? Não é continental? É ou não é? Gente, vamos decidir, vamos tomar uma decisão. O Brasil é ou não é um país continental? Se é um país continental, os mundos estão nos cercando na educação básica. Vamos começar a internacionalizar por aqui? Ou isso não é internacionalização? Eu acho que é. Faz sentido. Né? Quantas dessas crianças convivem? A gente estava no assentamento lendo os documentos lá do Tocantins e tem uma pergunta lá, uma sugestão de pergunta que é assim, você conhece alguma criança, algum indígena? Quer dizer, essa pergunta não é para uma criança indígena, né? No Tocantins, cheio de indígena. Não. Então, se essa pergunta é feita num documento que é uma diretriz, essa diretriz pressupõe que não há indígena na escola no Tocantins. Entende como é grave? É grave. Então, se não tem indígena na escola, vamos levar a escola até o indígena, vamos levar o indígena para a escola. Como é que é? Essa escola não pertence ao povo, à sociedade? Eu deixo essa questão. Você fez questão, eu vou te devolver. Eu deixo essa questão. E fechamos com a questão. O Brasil é ou não é um país continental? E se ele é um país continental, por que não podemos internacionalizar na educação básica dentro desse continente? Perfeito, essa é a questão que eu deixo. Perfeito. Encerramos, é uma pena, fica aquele, muito obrigada, professora Tânia, professor Kleber, é um carinho enorme vocês estarem aqui conosco, espero que quem for escutar o podcast também se delicie e que se sinta provocado com essas questões. Muito obrigada.